Oração contra o espírito de morte. Quero te convidar também a refletir na passagem bíblica que está lá no Evangelho de João, no capítulo 11, na voz do pastor Cornélio Augusto. João, capítulo 11. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse?
Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora! E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: Que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixamos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Senhor, nós repreendemos todo espírito de morte, em Teu nome, Jesus. Nos juntamos agora, Senhor, e concordamos, Senhor, com a falência da morte prematura, da morte precoce, da morte trágica, acidental, da morte por suicídio, da morte por overdose, da morte por acidente de trânsito, da morte causada pela imperícia, imprudência, negligência, da morte causada pelo crime, pelo tráfico, da morte causada por assassinatos, da morte causada por causas passionais, da violência de pais contra filhos, de filhos contra pais, da morte violenta de toda e qualquer natureza, aquela morte que não é natural, aquela morte devastadora, trágica. Senhor, nós nos levantamos contra esse espírito que tem assolado a humanidade, as cidades, os centros urbanos, o nosso país, as nações. Oramos também, Senhor, contra a morte dos sonhos, a morte das famílias, dos matrimônios, dos ministérios por conta do pecado, da traição, por conta da decepção, da frustração, da incredulidade, da falta de perseverança. A morte, Senhor, dos projetos que eram teus e hoje, Senhor, são só memórias, lembranças por alguma intervenção maligna. Oramos, Senhor, por a morte da saúde emocional, por aqueles que vivem escravizados em medicações, em psicotrópicos, em tratamentos, ó Deus, psiquiátricos, que não conseguem o equilíbrio,
que não conseguem obter a normalidade, por aqueles, ó Deus, que estão presos nos vícios e, portanto, a morte do seu domínio próprio, da sua vontade, por aquele, Senhor, que não tem mais paz no lar, portanto a família já foi destruída, a morte da família pela traição, brigas, desconfianças, tumultos, escândalos, violência física, agressão. Oramos também por aqueles que têm tido morte da sua dignidade, porque vivem em condições subhumanas, enfrentam problemas, ó Deus, com fome, com sede, com falta, Senhor, de saneamento básico, de água, de uma moradia em uma condição digna. Falta o básico para essas pessoas. Oramos por todo o espírito de morte, Senhor, mas principalmente pela morte física, causada, Senhor, pelo nosso inimigo Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Nós denunciamos, Deus, que Satanás é nosso inimigo e ele não é nosso amigo e não tem nada dele em nós e não queremos nada nosso nele. E, Senhor, ele é nosso inimigo porque ele é teu inimigo. Nós oramos, Senhor, contra o espírito de morte prematura, precoce, fruto de acidentes, de tragédias, catástrofes, tiroteios, balas perdidas. Oramos, Senhor, contra toda a possibilidade de morte acidental, contra toda a possibilidade de assassinato, suicídio, o inimigo que tem ceifado vidas, convencido as pessoas com mentiras, a tirarem as suas próprias vidas das mais diferentes formas possíveis, causando danos maiores ainda para os que ficam e para esse que se vai por esse meio, por esse caminho, dessa forma. Oramos, Deus, pela violência nos centros urbanos, para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor nos poupe, nos guarde, nos livre, nos proteja de todo espírito de morte, Senhor. Oramos contra ele, resistimos, não aceitamos, cobrimos nossos entes queridos em teu nome, Jesus. Oramos juntos aqui com pais, mães, oramos aqui com amigos, com cônjuges que oram pelos seus familiares, Senhor. Ligamos essas coisas diante de Ti, para que o Senhor ligue elas nos céus e dê ordem aos Teus anjos ao nosso respeito, acerca daqueles por quem estamos orando aqui agora, para que a Tua proteção, o Teu livramento, o Teu escape, Senhor, seja presente, seja notório, seja nítido, seja, Senhor, rápido, Deus. E vá livrando, vá guardando, Senhor, esse homem, essa mulher, esse que está fora de casa há tanto tempo, há tantos dias, enfiado numa boca de fumo, num lugar, Senhor Jesus, onde há perdição, aqueles que estão dentro dos presídios, ó Deus, envolvidos com facções criminosas, aqueles, ó Deus, que estão em iminente risco de vida, repreendemos o espírito de morte que sonda, que assola, sobretudo aqueles, ó Deus, em quem o Senhor tem um plano, aqueles, ó Deus, que são desviados dos teus caminhos, para que tenham novas chances, para que sejam restaurados. Deus, pedimos que o Senhor tenha misericórdia, dê livramento de acidentes, aqueles que navegam nos altos mares, viajam, Senhor, de avião, pelas estradas, aqueles que transitam, Senhor, pelas madrugadas, em lugares ermos, difíceis, em lugares de muita violência. Oh, meu Deus, tem misericórdia do teu povo, dos teus filhos, das tuas filhas. Tem misericórdia, Deus, da tua igreja. Tem misericórdia, Senhor, de pais, mães, trabalhadores, homens e mulheres teus. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão no campo missionário, em lugares de perseguição, em lugares perigosos, Senhor, para que o espírito de morte não os toque, não os assole. Oramos por aqueles, ó Deus, que têm trabalhos perigosos, profissões de alto risco. Que a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, sustente, guie, livre a tua vida, Senhor. Traga vida, traga proteção, os teus anjos, Senhor, o teu amor. Jesus, nós oramos, ó Deus, contra todo espírito de mortandade que assola ao meio-dia, que saca vidas, ó Deus, na sua tenridade, na juventude. Oramos, ó Deus, contra o feminicídio, mulheres que são agredidas, violentadas, abusadas, que têm suas vidas ceifadas, ó Deus, por causas passionais, por relacionamentos abusivos. Deus, tem misericórdia, Jesus. Oramos contra essa forma de matar, contra o infanticídio, Senhor, em culturas, em etnias. Meu Deus, entre povos, ó Deus, que não aceitam as crianças que nascem com algum tipo de deficiência. Senhor, nós oramos por aqueles que são sacrificados em rituais,
Meu Deus, contra toda a malignidade que se faz nas trevas, ocultamente. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão pensando em tentar contra a sua própria vida, em se jogar de um andar alto de um prédio, em tirar a própria vida com uma arma de fogo, e aqueles que estão buscando acesso a esses meios, ou por envenenamento, ou por enforcamento. Senhor, seja qual for o plano que o diabo tem tido, tem colocado, tem semeado no coração desse homem, dessa mulher, seja qual for, Senhor, a mentira que ele tem sugestionado nos ouvidos de cada um que ora comigo aqui agora, ou por quem nós oramos, desfaz, neutraliza, denunciamos que isso é mentira, não há, Senhor Jesus, solução nisso. Fala, convence essa pessoa pelo Teu Espírito Santo. Nós intervimos nessas situações contra o espírito de morte, Senhor. E que a Tua glória, a Tua vida, Senhor, traga vida, suscite vida em sonhos, em famílias, em relacionamentos, em projetos, em planos, na caminhada dessas pessoas que oram aqui comigo. Oh Deus, em todo o tempo, onde essa oração chegar, minha voz tocar, quem receber essa oração, quem estiver fazendo ela aqui comigo, que o Senhor que venceu a morte traga vida, Senhor, a famílias, a carreiras, a ministérios, a relacionamentos. Traga restauração, Senhor. Desfaz a sentença da morte, porque o amor é forte como a morte. Então anula a morte pela vida através do Teu amor, ó Filho Jesus. Só o Senhor pode fazer isso. E nós oramos aqui, Senhor, em Teu nome, crendo, Senhor, que sonhos ressuscitarão. Toda a morte, Senhor, do negócio, da empresa, do business, do trabalho, da renda, da dignidade dessa pessoa que ora conosco aqui, Senhor. Traz ressurreição para isso, traz vida e vida com abundância, para que o Teu nome seja glorificado, para que essas pessoas, ó Deus, vendo o Teu milagre, vejam a Tua grandeza e cesse a incredulidade e a distância de Ti, mas a paixão pelo Teu reino, pela Tua palavra, pelas Tuas coisas, pela Tua casa, por Ti, ó nosso Deus, seja ressuscitada. Oramos, Pai, definitivamente contra todo espírito de morte, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Oramos ainda mais, Senhor, por todos os muitos pedidos que têm sido deixados nos nossos chats, nos comentários, no nosso canal, por aqueles, ó Deus, que têm aberto o coração, exposto suas vidas, falado dos seus desesperos, dramas, angústias, solidão, sofrimento, depressão, síndromes, casamentos precisando de restauração, portas de emprego precisando acontecer, causas na justiça, questões de saúde graves, Senhor, desaparecimentos. Oh meu Deus, clamamos o Teu milagre, o Teu mover sobrenatural, aquilo que só Tu podes fazer, ó nosso Deus, por essas centenas de pessoas que registram, Senhor, confiando em Ti, os seus pedidos de oração. Move o Teu reino em favor deles, que hajam grandes testemunhos da Tua glória nesse lugar aqui. Oramos no Teu nome uma vez mais, Senhor. Amém, amém e amém, nosso Deus.